Como eu pedi, acredito que vocês já abriram no Salmo 1, primeiro Salmo, um salmo conhecido. Espero em Deus nesse momento que nós possamos trazer um sermão que possa nos dar um conforto, possa nos dar exortação. Nós vamos ler 1 e 2 de Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Qual é o assunto? Nós vamos, se o Senhor nos permitir, trazer para você uma questão de direção da nossa vida. Desde que eu comecei a entender o que era ser um menino, eu tinha um sonho, eu tinha vontade de ser dono da minha vida, de fazer o que eu quisesse. E todos nós temos sonhos, temos vontade de fazer. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha o sonho de dirigir. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos, eu tinha vontade de ter uma bicicleta, mas meu pai não tinha condição de comprar, eu sempre sonhei com bicicleta. Então nós sempre temos sonhos. Temos sonho de arrumar uma companheira, a menina um companheiro, depois vir a casar, ter filhos. Sempre somos alimentados por algum valor que possa nos acomodar no meio que nós vivemos. Mas nós precisamos desses conselhos, podemos dizer. Conselho vem de pessoas mais sábias que nós, possivelmente, que possa nos orientar, dar uma palavra de encaminhamento. Mas nesse Salmo 1, ele diz de bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e também não fica parado no caminho em que os pecadores estão maquinando seus pecados, e nem se assenta, isto porque fica parado, sentado e parado, numa roda, num círculo de pessoas que estão falando o que não deve, denegrindo, maldizendo, falando coisas que depreciam, blasfêmias. Então, nós vemos uma sequência de bem-aventuranças. Não por acaso que Jesus estava no momento, que ele estava reunido com uma multidão de pessoas, e com essas pessoas, a uma certa altura, ele trouxe esta palavra que nós lemos nesses 2 versículos. Então eu quero fazer para você nesta noite uma reflexão, uma introdução refletiva. Então você segura esse salmo aí com você, que nós vamos terminar com mais alguns versículos, possivelmente até o 6º versículo para terminarmos. Pode parecer estranho para você, mas poderia também te perguntar, como se você estivesse de frente para um espelho, se você consegue se apresentar diante de você mesmo e refletir quem você é e o que te faz tomar atitudes na vida. O que estou fazendo neste mundo? Uma outra opção, para que sirvo? Por que estou aqui? Quem de fato é o seu conselheiro ou sua conselheira? Se as suas fontes de orientações, da onde elas procedem, quais são as fontes que você procura dar mais atenção quando você ouve? Se são seus amigos, se são seus pais, se é algum livro que você lê,
ou algum guru, por exemplo, algumas pessoas gostam de ler esse tipo de coisa, alguém que tem livros de autoajuda. Vai se virando aí para você responder quem é que te dá orientação. Quem move, na verdade, seu dia a dia. Parece absurdo nós estarmos falando de algumas coisas estranhas para nos guiar dentro de uma igreja do Senhor. É para você começar a colocar os princípios do Senhor de fato e também outros princípios estranhos de fato que podem estar interferindo na sua vida, por exemplo. Vou dar um exemplo bem assim que está ao alcance. Se você assiste algumas novelas, mesmo aquelas das 6, das 9, você está sendo aconselhado por fatores gurilantes, podemos dizer, que estão transformando o íntimo para que você tome decisões que talvez um dia você possivelmente vai se arrepender, e depois, quando você acordar, as coisas aconteceram. Eu quero começar com um exemplo bíblico, para até quebrar quebrar o gelo aqui conosco. Eu quero lembrar com você, do apóstolo Paulo, como ele segmentou sua vida através de conselhos, e esses conselhos recebidos desde o berço. Na sua infância, ele foi orientado pelos conselhos, na sua juventude, conselhos de um culto judeu chamado Gamaliel. Ele era um sábio doutor da lei, venerado entre o povo de Israel. Aquele que disse que se a pregação dos apóstolos fosse procedente de homens, originário de conselho de homens, acabaria por si só, mas se fosse de Deus, ninguém poderia desfazer. Então esse é o caso de um homem fariseu e sábio. Foi ele que disse aos seus colegas fariseus que eles poderiam ocorrer numa situação indigesta de achar combatendo contra Deus. Isso está em Atos 5:34 e versículos anteriores e posteriores. Depois Paulo, na sua defesa desse todo esse entrevo que houve entre este conselho desse homem com os judeus da Ásia que estavam lá querendo dar fim e colocar Paulo na prisão, e de fato colocaram, Paulo teve uma oportunidade de fazer a sua defesa junto ao povo. Lembrou do seu passado, da sua formação, por exemplo, da sua dupla cidadania, judaica e romana, do seu berço intelectual religioso invejável, apresentou o seu cobiçado currículo para a igreja de Filipos, em Filipenses 3 e 5, e ele diz que foi circuncidado no 8º dia. Também Paulo diz que ele era hebreu dos hebreus, ex-fariseu. Também ele disse que era da linhagem da tribo de Benjamim, umas 12 tribos de Israel. Benjamim foi o filho caçula de Jacó e Raquel. Aliás, Raquel morreu durante o parto desse menino. Certa vez, depois de quase ser linchado no templo pelos judeus da Ásia, que estavam em Jerusalém, que é este caso que nós estamos passando para você, Paulo conseguiu uma permissão de quem estava ali prendendo, tendo a sua guarda, o tribuno romano, para expor sua defesa. Em Atos 22 e 3, Paulo faz a sua defesa. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, uma ilha, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. O que ele diz foi: o tanto de zelo que vocês têm, eu também tenho. Então, sobre a sua instrução, ele deixa claro a sua formação principal de caráter,
e também o zelo, isto é, o cuidado que ele tinha em pôr em prática todo o que ele aprendia, a instrução que ele tinha para poder pôr em prática na sua vida. Certo ou errado, ele não estava discutindo com eles, mas o que ele aprendeu, confiou e acreditou que era certo, ele fez com zelo. Um dos meus chefes espanhóis, quando eu fui trabalhar com eles, e ele dizia para nós: eu prefiro que vocês errem querendo fazer o bem, do que quando vocês sabem fazer o bem e não fazem. É melhor fazer errado querendo acertar, do que sabendo o que é certo e não fazer. Essa é uma lição que a gente capta no exterior com as pessoas e elas são válidas. Bem mais tarde, depois de alguns anos, no cárcere em Roma, e Paulo pôde dizer às igrejas, em Efésios 1 e 11, nele, isto é, Jesus, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, isto é um fato dos desígnios de Deus para todos nós, segundo o conselho da sua vontade. Ora, nós acabamos de ler que Paulo foi instruído, teve formação aos pés de Gamaliel, na sua juventude. Agora ele passa a dizer aos irmãos que ele está segundo o conselho da vontade de Deus por intermédio do que ele aprendeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é errado mudar, não é errado aperfeiçoar. E agora, Jesus, além de ser o Senhor e Salvador, era o seu formador de opinião e conceito de vida. Veja que Paulo agora tinha critérios fundamentados em Cristo. Observe como podemos e devemos, bem certos e seguros, instigar a nós mesmos, indagar a nós mesmos, se descobrir ao longo do tempo coisas melhores, aperfeiçoando, santificando, encontrando cada vez mais a vontade do Senhor nas nossas vidas. Todos esses atos e fatos, embasados numa boa consciência sobre nossas direções, rumo certo, e cada dia melhorando. Então, durante essas indagações do nosso tempo de vida, desde a mocidade até a velhice, nós podemos retornar às questões que nós iniciamos no sermão de hoje: a quem sirvo, sou útil a quem sirvo, tenho futuro, tenho direção, tenho esperança, sou eu aquilo mesmo que professo ser, ou eu vivo num engano, num fictício? É necessário identificar e conhecer a quem estamos neste mundo, do agrado e da serventia de quem estamos. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Observe que nesse versículo ocorre a operação do querer de Deus. O fato é que devemos assumir vida diferente da anterior, com prosseguimento contínuo na submissão, na entrega, na renúncia do eu, com vontade de eliminar a sua velha vida, combinada com certas aparências que, na verdade, elas são inexistentes de fato para o seu crescimento e encontro com Deus. Precisamos nos redescobrir no Senhor cada dia mais. 1 Pedro 2, 1 e 3, quando eu digo de redescobrir, veja que ele diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Provou que o Senhor é bom, verificou, conferiu, tem fé, tem certeza, então deixe as coisas que não agregam ao nome do Senhor. Deixem as coisas que não agregam a serventia e honra e glória do nome do Senhor.
É o que nós precisamos de retirar de nós: malícia, fingimento, inveja, murmuração, qualquer predicativo que possa nos afastar da comunhão e da presença de Deus. Prossigamos para a frente, sempre o rumo certo. Quando nós pregamos domingo passado em Filipenses 3, 12 e 14, quando Paulo fala não que já tenha alcançado, e ele estava dizendo sobre a ressurreição dos mortos, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui proposto em Cristo, ou que fui preso em Cristo. Quanto a mim, irmãos, não haja que haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, esquecendo as coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Cada dia um enfrentamento, então eu vou à frente, esqueço as de trás e vou à frente. É muito triste quando a gente é movido de passado, somos abastecidos de passado. Aqui Paulo diz: esqueço as de trás, olho para a frente e abro as cortinas e vou no Senhor, vou prosseguir. Prossigo, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Quando você lê esse texto, parece que ele está com uma certa insegurança, mas não é desprezo de confiar em Deus, é desprezo de confiar em si mesmo. Você deve desprezar sua autoconfiança e avançar cada dia mais para alcançar o que lhe é proposto. Numa combinação de movimentos, de expressões cheias de vontade de conseguir chegar, que vemos aqui em Paulo, não que já tenha alcançado, não julgo que já tenha alcançado, esquecendo as coisas que ficaram atrás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essas combinações de movimento faz Paulo ficar em movimento constante e ver que ele não pode ficar parado. Além disso, não se assentar, não parar no meio da roda de escarnecedores. Não havia tempo mais para isso, irmãos, porque ele já não tinha mais estômago para essas coisas. Se somos gerados nessa necessidade de alcançar, formados e acompanhados de um envolvimento tão estupendo, que cremos que cada dia o nosso dia está mais perto. Ontem depois do culto, nós fomos no velório do nosso amigo, o Getúlio, e eu tive a oportunidade de conhecer o viúvo, fiquei ao lado dele, me apresentei para ele, e lá estava o corpo da sua mulher, e ele falou para mim: olha, 51 anos que eu estou com ela, 31 anos eu dei trabalho para ela, porque além de não conhecer o Evangelho, eu não queria saber do Evangelho, e esta mulher orou por mim 31 anos, depois agora vivi 20 anos, dando alegria e cuidando dela. Esse relato, esse testemunho, e eu disse a ele, hoje foi uma das melhores prosas que eu tive no dia, exatamente no horário da virada do horário de verão. Eu não sei se eu cheguei lá meia-noite, 1h da manhã, mas não importa o horário, importa que o momento foi bom, aprendemos sempre. Então, quando Deus está no controle, nessa supremacia de controle de todas as etapas do nosso dia a dia, cada momento, do indivíduo e no meio em que ele está, não que somos produtos de uma adaptação do meio que vivemos. A sociedade aí fora, a sociedade é produto do meio em que vive. Ela é produto das novelas que se passam, é produto das festas que as pessoas fazem, ditam norma de vestimentas, ditam normas de costumes, ditam nomes de atitudes, a questão de casamento, se deve casar ou não, se deve juntar ou não, de separar ou não, facilita coisas que não se deviam, dificultam coisas boas. Então, o meio não deve ser fator de ditar a nossa vida. Cada dia nós vamos para um enfrentamento pior. Está ciente disso? Ciente dessas dificuldades, nós não devemos ser frutos de adaptação do meio em que nós vivemos, ou de uma evolução compatível com o meio para poder se assegurar e sobreviver. Muitos fazem devido ao efeito manada, porque todos estão fazendo, então vamos fazer também. Essas modinhas no conceito espiritual, elas não pegam, não agregam.
Somos independentes, descompromissados, livres de tudo que se prega por aqui. Devemos exonerar essas dependências ou psicodependências seculares. Quanto mais exoneramos, desprezamos, abandonamos, mais apegos vamos ter para as coisas mais valorosas que procedem do trono de Deus e da palavra de Deus. Amém? Tanto aos jovens, quanto aos adultos, quanto aos anciãos. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, irmãos? Quem tem que te capacitar é o Senhor, não é o mundo. Não é o mundo. E ainda assim, muitos ainda querem o modelo do povo. Aquele modelo, por exemplo, que saiu do Egito. Queriam Deus, mas seus corações estavam longe de Deus. Queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam obedecer a Deus. Quer um pai legal, um pai que ajuda, uma mãe bondosa, uma mãe amorosa, mas não obedece à mãe quando corrige. Como é que vai consertar? Como que vai ter um prosseguimento? É como aqueles que querem baixar o colesterol, mas não desprezam uma carne gordurosa e mal passada. Quer, mas não tem altitude. Infartam querendo não infartar. Choram querendo ser alegres. Mas as ferramentas para não acontecer estão na mão, o Senhor põe. Não pelo nosso querer, mas a capacidade que Deus nos dá, são as ferramentas que Ele nos distribui. Amém? Amém. Mesmo assim, conhecedores de uma nova oportunidade, da capacidade que vem de Deus, optam pela direção das coisas velhas. Enquanto a palavra do Senhor diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo, querem ainda alimentar-se das coisas velhas. Coisas velhas são sombras constantes nas nossas vidas. Percebe? Coisas velhas sempre estão à disposição na prateleira quando nós queremos. Algumas gratuitas, mas depois das consequências para o tratamento, o preço é caro. Sempre tem uma fórmula antiga para introduzir velhos hábitos, ainda que conhecidamente reprovados, retornam para ser experimentados para dificultar ainda mais situações que deveriam estar nas mãos do Salvador. É assim que muitos cristãos andam. Querem Deus, mas não se largam, desprendem das coisas velhas. Pessoas dirigidas pelas suas culpas, são manipuladas por lembranças que deveriam ser esquecidas, logo quando conheceu o Senhor. Permite que seu passado influencie e frequentemente culpam-se a si mesmos por sabotarem seu próprio futuro. Se um dia fomos produtos do nosso passado, agora não temos mais tempo para viver aprisionados nele. Veja que Paulo diz, esqueci as coisas passadas e agora eu prossigo para a frente, porque eu sei que o alvo está à frente, não está atrás. Não está no olho do espelho, mas está na minha vista quando eu olho para a frente. Para onde você olha? Para frente ou olha sempre no espelho? Sempre no retrovisor. Tem muita gente na igreja olhando no retrovisor. Devido a essas sensações, igrejas e líderes apostas introduzem trabalhos perniciosos, tipo assim de regressão, quebra de maldição, entre outras coisas que mais perturbam do que possa lhe fazer bem. O Senhor, meus irmãos, é especialista em dar às pessoas um novo começo, isento de qualquer vida dependente passada. Amém? Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Amém, irmãos? Amém. Assim ainda muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva, pelo prestígio entre os homens, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação no meio, pela vontade de ter e ser. São sonhadores de coisas e não gozam do que têm nas mãos. Têm o necessário na mão e sonham com coisas que não têm.
são sempre sonhadores, vislumbradores de coisas inexistentes para a sua vida, ao invés de aproveitar o que Deus deu de bom conteúdo e dizer: a minha graça te basta, sede satisfeito com a porção de cada dia. Melhor assim, vivemos melhor assim. Qualquer uma dessas influências que podem dirigir o seu dia a dia, ausentes do poder de Deus, lhe trará perturbação, incontinência e uma vida vã. Estará numa situação delicada, pois sem a direção de Deus, a vida não tem nenhuma bem-aventurança, como nós lemos nos versículos iniciais. 1 Coríntios 4:4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Cuidado com o auto-julgamento, cuidado com o julgamento dos outros. Você tem que saber que o Senhor lhe perdoa, te dá uma vida nova, e a decisão é sua de desprezar coisas que ainda te amarram, ou que pode te amarrar. Se alguns são contaminados pelo passado dele e de outros, alguns surfam ainda nos seus erros, alimentado por um estado de vitimização, de ser coitado. A vitimização é um palco que dá sentimento de coitadismo. Assumir erros, considerar culpado por algo ilícito, mau testemunho é excelente. Isso nos leva ao arrependimento e à consequência de pedir perdão, tanto ao próximo quanto ao Senhor. A culpa é um processo que nos faz rever palavras indevidas, atitudes impensadas. Aliás, irmãos, expõe nossas limitações e o quanto precisamos vigiar. No entanto, não podemos ter peso constante de culpa e de pecaminosidade. Não podemos ser cristãos surtados e complexados pela nossa natureza humana. Jamais. Devemos desprender disso, porque Jesus já pagou esse pecado por nós. Ter vida sob pressão da carne e da natureza conduz a certas penitências, flagelamentos desnecessários, pois Cristo nos livrou desse império da morte, da condenação e da culpa e da acusação. Jesus nunca nos acusa, mas Ele sempre nos perdoa. Amém? Amém. Ele nunca nos acusa, mas Ele sempre nos perdoa. Jó disse certa vez, 5:2, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Sabe as palavras? Lamentavelmente, muitas pessoas são alimentadas por coisas destrutivas, autodestrutivas. Outros partem para o oposto e não conseguem coordenar sua vida de paz e alegria desprendida, devido ao excesso da intolerância, com a sua natureza frágil e acessível às falhas, não conseguem conviver com suas limitações. Cobram de si mesmo, alguns cobram dos filhos e até das suas esposas, o que não é saudável, sem equilíbrio das coisas que convém. Palavra-chave, irmãos, equilíbrio na vida. Às vezes eu tenho contato com alguns irmãos, não são daqui, que têm um excesso de zelo, têm medo de errar. Nós devemos ter medo, irmãos, de outras coisas, não de errar. Devemos ter temor a Deus, porque o erro é do homem, o perdão é de Deus. Amém? Nós devemos ser cuidadosos, devemos ser equilibrados. O erro é do homem, o perdão é de Deus. Se nós ficarmos vasculhando nossa vida, como procurar uma agulha no palheiro para ver quais são os meus erros que eu ainda não tenho perdão, irmãos, nós vamos perder tempo, vamos perder saúde, vamos ser mortos como tolos, ao invés de crescermos, avançarmos cada dia mais. Enquanto Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele avançava para o Senhor, mesmo sabendo dos seus defeitos e das suas fraquezas. E ele mesmo disse em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Qual é o problema? É domínio. Se você tem coisas lícitas na sua vida e essas coisas te dominam, não vai ser bom. Se você tem coisas lícitas na sua vida e elas te dominam, não é bom, porque elas não podem ter império na sua vida, porque quem reina em nós é o Senhor. Amém. Chegam a praticar torturas em forma de reclusões, abstenções,
são os destruidores de si mesmo e cobradores dos que estão sobre a sua área de influência. Veja Eclesiastes 7,16, sempre falo para alguns irmãos e outros: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Todo excesso causa destruição. É ruim ser sábio? Não é ruim. Mas se você quiser ser super sábio, você vai se te destruir, porque o seu HD não vai comportar. É bom ser justo? Excelente ser justo. Mas não queira ser super justo, porque você não vai conseguir e vai se destruir a si mesmo. Busque a justiça ao invés de querer ser justo. Busque a sabedoria ao invés de querer ser super sábio. Porque isso não deixa de ser uma vaidade para se justificar a si mesmo diante de Deus. Podemos cair no erro de dizer: Senhor, dos justos eu fui o mais justo, dos sábios eu fui o mais sábio. Esse cartão de visita Deus não aceita. Essa carta de apresentação, esse currículo, Deus não aceita. Ele aceita, irmãos, um coração contristado, voltado para o arrependimento e a entrega e a renúncia junto com o Senhor. Amém? Amém. Como nós nos consideramos discípulos de Cristo, e nós o chamamos de mestre, torna-se interessante, cada dia mais, confiar que Ele, de fato, nos dirige, nos livra do mal, gerado em nós mesmos o poder de Deus, através do seu Espírito. Amém. Ele mesmo nos deu o exemplo. Como discípulos de Cristo, devemos reconhecer que somos fracos, limitados, inoperantes e incapazes, mas nós podemos ser humildes, dispostos, voluntariosos e entregues ao Senhor. Amém? Amém. Como diz Paulo em Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ter atitudes de crentes salvos e cada um de nós assumir nossas fraquezas, na força e no poder de Deus, e lidar com cada questão da identidade, e é um caso de descobrir cada dia mais quem somos em relação ao Pai e em relação à vida. Uma das coisas mais libertadoras da vida é saber o que somos e quem somos. Pessoas que se percebem filhas amadas de Deus, rompem com o senso da orfandade, solidão. Sua identidade está firmada em Cristo, não naquilo que dizem de nosso respeito. São estas confianças que nos fazem florescer no reino de Deus. Amém? Amém. Muitos andam murchos, sem vida, sem flor e sem frutos. Colossenses 1, 9 a 10 diz: e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nesse texto de entrada do sermão, dá aos bem-aventurados, como nós vemos aqui em Colossenses, Paulo dizer aos irmãos de Colossos, as beatitudes do Sermão da Montanha, onde Jesus estava pregando, a alegria completa e vida com resultados. E o prazer de meditar a contínua vontade do Senhor, de pensar, de refletir, de dar a conhecer a contínua vontade do Senhor. Como o nosso salmo inicial, agora versículo 3, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os seus caminhos, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.
Quando você observa os primeiros 2 versículos que nós lemos, diz de bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, nem pare no caminho dos pecadores, nem fique sentado na roda dos escarnecedores, antes, isto é, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. O prazer na lei do Senhor nos completa, nos dá o conhecer do caminho dos justos e prosperar no caminho do Senhor. Quanto aos ímpios, não subsistirão, nem aqui, nem no dia do juízo. Quem é que dirige a sua vida? Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos nós. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Amém.